Os Estados Unidos da América destacaram 3 destroyers para monitorar a movimentação de embarcações russas no litoral cubano. Além disso, Javier Milei, presidente da Argentina, pretende enviar 5 antigos aviões de guerra da Força Aérea daquele país para apoiar os ucranianos na guerra contra a Rússia. Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, navios de guerra russos chegam a Cuba. Inclusive, é isso que está sendo mostrado nessa imagem. Uma dessas embarcações militares da Rússia, perto de atracar em Havana, capital cubana. E aqui, ó, foto interessante, curiosa, né? Aparentemente, turistas, equipados aí com seus iPhones, aparelhos que um cubano dificilmente conseguirá comprar, fotografando esse momento histórico. Fotos essas e vídeos que com certeza foram parar nas redes sociais dessa galera. Mas enfim, vamos entender aqui, ó. A frota russa enviada a Cuba contém 4 navios. O navio de guerra Almirante Gorshkov, que é esse que aparece aqui ao fundo, um submarino nuclear Kazan, além de um navio de reabastecimento e também um barco rebocador. Desses 4, as 2 principais máquinas de guerra enviadas são os 2 primeiros aqui, ó, o navio Gorshkov e o submarino Kazan, que estão equipados com mísseis hipersônicos do tipo 3M-22 Zircon, que tem alcance de 1.000 km e superam em 9 vezes a velocidade do som. Eles também levam mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio, segundo dados divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia. Pessoal, então vejam só, hein? Essas embarcações são embarcações com um poderio bélico nada desprezível. E essa é justamente a intenção da Rússia. A Rússia, quando envia essa frota para Cuba, deseja, muito além de fortalecer a aliança que tem com os cubanos, a Rússia deseja também mandar um recado, não só para os Estados Unidos, mas também para todos aqueles países ocidentais que tem se colocado em lado oposto aos russos na guerra com a Ucrânia. E que mensagem é essa? A mensagem é mais ou menos o seguinte: a Rússia quer mostrar que, mesmo vivendo atualmente uma guerra de grande dimensão contra um inimigo regional, que é a Ucrânia, mesmo tendo ali, ó, boa parte das suas forças armadas mobilizadas nessa guerra, ainda assim as forças armadas russas são tão grandiosas que a Rússia consegue destacar 4 embarcações para fazer uma visita a um aliado do outro lado do planeta e ainda assim continuar confrontando o seu inimigo no campo de batalha. Então o recado é mais ou menos esse, é uma demonstração de força militar. Lembrando que essa é uma mensagem implícita, você não vai ver nenhuma liderança russa, você não vai ver, por exemplo, Vladimir Putin afirmando algo do tipo. Por quê? Porque oficialmente se trata apenas de uma manobra militar entre 2 países historicamente aliados, que são Rússia e Cuba. Beleza, beleza. Os Estados Unidos da América, por sua vez, oficialmente têm mantido aí um discurso parecido. Que discurso é esse? O discurso de que essa manobra militar dos russos não representa nenhum perigo, não representa nenhuma ameaça ao seu território, ainda que esteja sendo feita bem próximo aos Estados Unidos, né? Afinal de contas, Cuba está ali, ó, debaixo das narinas dos Estados Unidos, bem próximo ao litoral da Flórida. Olha só o que disse aqui, ó, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Já vimos esse tipo de coisa antes e esperamos ver esse tipo de coisa novamente. E não vou interpretar isso como provocação. Ou seja, pessoal, aqui ele lembra, por exemplo, que manobras militares da Rússia com Cuba é algo relativamente comum na história, tá? Ao longo dos últimos 10, 20 anos, a Rússia já fez várias manobras do tipo envolvendo esse aliado aqui na América Central. Sullivan disse também que não há evidências de transferência de armas russas para Cuba, mas que os Estados Unidos permaneceriam vigilantes. Na semana passada, por exemplo, Vladimir Putin, em mais uma das declarações polêmicas e ameaçadoras dele, ele afirmou que não estava descartado, por exemplo, o envio por parte da Rússia de armas para países aliados dos russos, para que esses países, eventualmente, em caso de necessidade, fizessem ataques contra os inimigos da Rússia. E aí muita gente tentou agora relacionar a chegada dessas embarcações militares em Cuba como cumprimento daquela ameaça feita por Putin na semana passada, o que não faz muito sentido, tá, gente? Primeiro porque exercícios desse tipo já aconteceram em momentos, inclusive, anteriores à guerra. E segundo porque essas embarcações saíram da Rússia
muito antes do Putin afirmar isso que foi falado aí na semana passada. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Porém, mesmo não representando uma grande ameaça aos Estados Unidos que não são bobo nem nada, estão monitorando, acompanhando de perto essa mobilização militar russa. Olha só, o governo dos Estados Unidos designou uma frota para os monitorar esses navios russos à distância, que inclui 3 destroyers lançadores de mísseis, um navio da Guarda Costeira, além de uma aeronave de patrulha marítima, segundo divulgado pela imprensa americana. Então, da mesma maneira que a Rússia quer mandar recados indiretos, os Estados Unidos também fazem isso. Aqui é como se os Estados Unidos dissessem o seguinte para a Rússia: Rússia, esse quintal aqui, ó, chamado Mar do Caribe, tem dono, e o dono não é você. Então, se você vier com gracinha, saiba que eu estou preparado. Então, o recado foi mais ou menos esse. Beleza, beleza? Tranquilo isso aí, entendido? Além disso, olha só esse outro tema aqui, ó, que interessante. Javier Milei, presidente da Argentina, quer oferecer jatos argentinos Super Etendard para a Ucrânia. Aeronaves de ataque marinha foram recebidos da França em 2019, mas não podem voar por conta de embargo britânico. Vamos entender. Esse tipo de aeronave foi utilizado pela Argentina lá na Guerra das Malvinas, por exemplo, no começo dos anos 80. Entre os anos 70 e 80, a Argentina teve dezenas desses aviões, que é um tipo de avião de fabricação francesa, que não é mais fabricado, por exemplo, desde os anos 80. Então se trata de um equipamento militar aí muito antigo e também muito defasado do ponto de vista tecnológico se comparado aos aviões atuais, aviões mais modernos. E aí, em 2019, o então governo argentino, não me lembro agora se era o presidente Maurício Macri ou o Alberto Fernandes, acho que era o Macri, né? Em 2019, o então governo argentino teve a brilhante ideia, que eu estou sendo irônico, tá? Teve a brilhante ideia de comprar 5 desses aviões que já estavam aposentados da Força Aérea Francesa. A França, que também não é boa, falou: já que vocês querem, toma, vendeu esses aviões para a Argentina. Porém, desde que chegaram à Argentina, eles jamais voaram, porque são aviões que precisam de manutenção. E aí que está um outro problema, porque para ser feita a manutenção destes aviões, é necessária a importação de algumas peças vindas da Europa. E a Argentina sofre até hoje embargo comercial dos ingleses. Então a Argentina não conseguiu colocar esses aviões para operarem. E aí agora Javier Milei, atual presidente argentino, teve uma brilhante ideia. E agora eu não estou sendo irônico, viu? Estou elogiando ele sim. O que ele pensou? Ele viu lá os aviões parados e pensou o seguinte: por que eu não dou um jeito de desfazer disso aí? Como que eu vou me desfazer disso aí? Dá um jeito de enviar lá para a Ucrânia. E de que forma? Aí ele pensou o seguinte: não, eu devolvo esses aviões para a França, já que a França quer tanto apoiar a Ucrânia. O presidente Emmanuel Macron tem tido aí um discurso muito apoiador dos ucranianos e, por consequência, contrário à Rússia, muito crítico a Vladimir Putin. Então eu devolvo, Javier Milei, tá? Devolvo esses aviões para a França. A França, em troca, fornece para mim alguns helicópteros, alguns drones, ou seja, algum tipo de equipamento militar que seja efetivamente útil para a Argentina. Aí a França dá manutenção nesses aviões e, uma vez que eles estiverem operacionais, eles serão fornecidos à Ucrânia para apoiar os ucranianos. Então esse é o plano do Javier Milei. Para ser implementado, o governo francês precisa aprovar essa ideia. E pode ser que isso fique difícil a partir de agora, porque se acompanhou no último final de semana, o Emmanuel Macron tem perdido apoio político lá na França. E a oposição a ele na França, liderada pela Marine Le Pen, ela tem um discurso muito menos apoiador dos ucranianos e até de certa forma um pouco mais simpático ao Vladimir Putin. Então pode ser que esse acordo não saia do papel, não saia do plano. Além disso, olha essa outra parte aqui, ó. O plano é considerado também por alguns críticos aí, ó, como sendo pouco útil para as Forças Armadas ucranianas, já que a pequena e antiga frota, apenas 5 aviões, não compensaria o investimento em treinamento de pilotos e pessoal de solo. Você sabe, por exemplo, que hoje os pilotos ucranianos eles estão dedicados em se prepararem para operar caças F-16. Então a chegada de uma outra aeronave, de um outro modelo muito diferente dos F-16, poderia talvez tirar o foco desses pilotos ucranianos e, no final das contas, talvez esse avião, por ser muito antigo, não seja de fato tão útil assim para os ucranianos. Então vamos acompanhar para ver se essa manobra aí planejada pelo Milei, se ela vai se cumprir. E uma vez se cumprindo, se isso trará algum benefício para a Força Aérea da Ucrânia. Precisamos aguardar. Mas e aí, o que você acha? É ou não é uma boa ideia do Javier Milei?
Deixa aí nos comentários. Vamos seguindo aqui, avança mais, ó. Aqui uma notícia vinda lá da Hungria. Primeiro-ministro Viktor Orbán, esse moço aqui, ó, nada simpático que aparece à direita, afirmou que não bloqueará, o país, a Hungria, não bloqueará apoio da OTAN à Ucrânia. Lembrem-se, hein? A Hungria, pessoal, que é um país membro da OTAN, é também presidida por Viktor Orbán, que já é para muitos um ditador. E o Viktor Orbán é também, dentre todas as lideranças da OTAN, aquela mais simpática, mais próxima aos interesses de Vladimir Putin. Tanto é que a Hungria foi, agora recentemente, o último país a aprovar, por exemplo, a entrada da Suécia na OTAN. Além de que a Hungria, em várias decisões, em várias votações da OTAN sobre apoio, sobre o fornecimento de ajuda à Ucrânia, a Hungria muitas das vezes se coloca contrária a esse apoio, justamente por ser próxima a Vladimir Putin. Então, qual foi o acordo aqui que chegou o Viktor Orbán e o secretário da OTAN, o Jens Stoltenberg? A Hungria não vai mais se opor a medidas da OTAN que visem apoiar os ucranianos e, por outro lado, a Hungria também não vai fornecer nenhum tipo de ajuda aos ucranianos. Esse é o compromisso. Dá uma olhada aqui, ó. Orbán disse ter recebido garantias do secretário da aliança, Jens Stoltenberg, de que a Hungria não teria que fornecer financiamento para a Ucrânia ou enviar pessoal ao conflito. A Hungria deixou claro hoje que não bloqueará decisões da OTAN, que, embora sejam diferentes da nossa avaliação racional da situação, são compartilhadas e defendidas pelo resto da aliança, afirmou Orbán em uma coletiva de imprensa. Então o recado foi mais ou menos o seguinte do Orbán: não, já que eu não vou ajudar vocês, também não quero atrapalhar. Então ele fica de fora dessas decisões que possam apoiar a Ucrânia e que, por outro lado, possam prejudicar o grande aliado dele, que é Vladimir Putin. E hoje, quinta-feira, dia 13, está começando lá na Itália mais uma cúpula do G7. Essa fotografia, inclusive, ó, é de hoje, tá? Quinta-feira. Aqui na imagem, os 7 líderes aí das 7 principais potências, ou daquelas que um dia foram as 7 principais potências do mundo. E aí nas extremidades, ó, representantes da União Europeia. Aqui, ó, da Alemanha, o Scholz, Trudeau do Canadá, o Macron da França, a Meloni da Itália, Biden dos Estados Unidos, o carinha do Japão, não me lembro o nome, e o Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico. E aí o principal tema desse encontro, com certeza, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. E entre os assuntos que serão debatidos está, por exemplo, o uso ou não daquele dinheiro que a Rússia tem bloqueado no exterior como ajuda à reconstrução da Ucrânia. Lembrando que vários países foram convidados a participar desse encontro, inclusive os presidentes do Brasil e presidente da Argentina, além do Papa Francisco, além do primeiro-ministro da Índia, entre outros. E aí nos próximos vídeos eu volto para repercutir mais esse encontro aí. Beleza, meu povo? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não deixe também de comentar e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!